Oi, gente! Vamos para mais um tutorial! Pessoal, a nossa próxima atividade, no caso, nosso próximo objeto é um vaso de plantas, mais especificamente aquele que eu mostrei para vocês, mas a ideia é fazer um vasinho assim, alguma coisa nesse sentido, né, desses modelinhos assim. A imagem que a gente vai usar de referência vai ser essa daqui, mas é a mesma base para vocês desenvolverem qualquer um desses aqui. É essa a ideia que a gente vai mostrar, tá? Bom, já tô com o meu 3ds Max aberto aqui. E a primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente não vai mais usar o princípio de fazer o perfil com a line. Dá pra fazer também, é um jeito super fácil, porque ele também funciona em revolução. Ele é completamente simétrico, né, no sentido da revolução. Mas eu vou mostrar pra vocês de uma outra maneira que pode ser usada para desenvolver esse objeto, tá? Bom, aqui eu vou deixar aberta a imagem. Esse pluginzinho aqui, esse aplicativo, é o PureRef. Vocês podem utilizar esse aqui, ó. É pago, mas às vezes ajuda, né? Ele fica aberto sempre em cima de tudo. Aí, quando você quer fechar ele, você precisa minimizar a janela, tá? Mas dessa vez a gente vai trabalhar com a vista na perspectiva e vamos começar a modelar a partir de um polígono aqui no caso, tá? Vamos usar, pode ser um círculo aqui no caso, ou a partir de um cilindro, mas eu vou pegar aqui deixa eu pensar, vamos por um cilindro, tá? Então eu vou clicar e arrastar para ele criar o meu cilindro, e aí quando eu soltar ele vai pedir a minha altura, certo? Então essa é a primeira base aqui. Vou fazer o primeiro da esquerda dessa imagem ali. Vou clicar e vou soltar. Eu acredito que um raio de 20 aqui seja suficiente e uma altura de uns 4 centímetros, tá? Agora eu vou deixar ela aqui maior, por aqui do ladinho. A partir desse cilindro, a gente começa a modelar o restante aqui, tá? Nesse caso, eu vou aumentar a quantidade de segmentos, porque estão vendo que ele tá bem serrilhado. A gente até pode dar um turbo smooth depois, mas eu quero ele com menos aqui, pode ser um só. Na verdade, vamos pôr mais, vamos pôr uns 3 assim, para depois a gente poder trabalhar com o chanfre. E aqui, eu vou deixar ele mais arredondadinho assim, tá? Bom, para mim sair da ferramenta aqui, eu vou dar um ESC no meu teclado. Com o meu cilindro clicado aqui, no caso selecionado, eu vou renomear ele, clicando aqui, vou chamar ele de vaso. Vou usar sempre caixa alta porque eu gosto mais. E vou entrar dentro do modificador dele. Aqui, a gente vai ter as configurações básicas da edição desse cilindro, tá? Para o que eu quero fazer aqui, eu posso trabalhar de duas maneiras. Eu posso vir aqui, botão direito, e pedir para converter ele para polígono. E aí o que acontece? Eu não vou mais ter essas opções aqui de modificar o raio, a altura e tudo mais desse cilindro, da minha base. Então, quando eu faço isso aqui, se torna irreversível após eu trabalhar vários comandos aqui. Aqui no caso, como eu só dei um, eu consigo dar Ctrl Z. Mas a maneira mais correta, vamos dizer assim, de eu conseguir trabalhar de maneira reversível, de maneira em que eu consigo ter mais controle, é aplicar um modificador aqui, Edit Poly, que é a mesma coisa. Vocês vão ver que esse modificador aqui e transformar isso aqui para polígono vai acabar indicando e ligando aqui as mesmas funções para a gente trabalhar, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar a partir da face desse cilindro, ó, ele é fechadinho aqui no caso. Então, a partir dessa face aqui de cima, a gente vai começar a trabalhar com a ferramenta Bevel,
que é amiguinha do Extrude, que você já conhece dos outros softwares, tá? Porém, a gente vai começar a aumentar aqui essa área dela, no caso, né? Então, a gente vai aumentar o raio dela de circunferência para fora, para a gente começar a dar extrude aqui para cima e assim a gente vai aumentando e diminuindo. Só trabalhando extrude e bevel, tá? Então, vamos iniciar aqui aumentando o meu raio. Então, eu vou vir aqui do ladinho do meu bevel e vou ativar essas configurações aqui dele, tá? Aqui dentro, no caso, eu posso subir ele e aqui eu vou pro lado ou pra dentro, tá? Então, nesse caso aqui, o que que eu quero? Como é retinho aqui pro lado, né, eu preciso aumentar esse raio da circunferência aqui em cerca de 2 centímetros, eu acho que é suficiente. E na altura vai ser 0, porque eu ainda não quero que ele suba na diagonal. Aqui eu quero que ele vá retinho aqui pro lado. Ó, então eu já joguei aqui pro ladinho, certo? Muito bem. A partir disso daqui, eu vou dar um OK nesse comando. Eu acredito que 2 centímetros está suficiente para o que a gente vai fazer. Podemos até colocar 3, de repente, para fazer um vaso mais gordinho. E depois dessa, a gente vai trabalhar com o Extrude, da mesma forma. Clicando aqui nas opções, tá? E vamos colocar aqui pra cima, mais ou menos, ó, vamos olhar aqui pro lado, essa primeira altura ela é maior que a de baixo, então vamos fazer proporcional. Depois a gente consegue modificar aqui, tá, gente, porque ficou pequenininho, né? Então, vamos fazer assim, ó, vamos colocar uns 15, eu acho que é muito, a gente tá trabalhando aqui com um negócio meio alto, mas aqui, ó, olhando na vista frontal, aqui no caso, eu tô usando os controles do teclado, tá, pessoal? Mas F pra frontal, L pra vista lateral, em esquerda, no caso, né? T pra vista topo, P pra perspectiva, U para ortogonal. Então, vou deixar na vista frontal, tá? E antes de eu continuar modificando isso daqui, olha, tá me dizendo, né? Eu tô pedindo para modificar o cilindro que a gente tinha aqui de base. Ele tá me dizendo aqui que vai ter interferências e tudo mais. Eu vou dar um OK, por enquanto é isso. Eu vou aumentar essa alturinha aqui, pra gente ter um pouquinho mais de proporção em relação ao que a gente tá fazendo. Eu acredito que 10 aqui seja o suficiente. E aí, quando a gente volta aqui pra cima, eu já vou subir essa altura aqui. Antes de continuar editando, eu vou selecionar os vértices aqui de cima, apesar de que a gente poderia fazer depois. Eu já quero fazer agora, tá? Então, aqui, eu vou dar uma mexidinha pra ficar mais ou menos proporcional àquele vaso ali. Que claramente ele tá muito gordinho pra o que é, né? Então, eu vou voltar para minha vista em perspectiva, vamos dar um modo de visualização lá com F3. Vou continuar editando aqui a partir da minha superfície, no caso da minha face, tá? E a gente vai fazer da mesma maneira, a gente vai dar mais um bevel aqui. Dessa vez, vamos fazer maior, vamos fazer de 4. E depois, um extrude, que aí pode ser mais ou menos isso que tá aqui. Vou fazer um pouquinho menor. Ok. De repente, se a gente diminuir o raio desse vasinho para 10, eu achei muito pouco. Vamos fazer com 15, 12. Tá, pode ser. E aí, aqui em vista frontal, a gente pode modificar novamente essa partezinha aqui, ó. Que aí ele ficou muito grandão, né? Ó. E aí, assim, a gente mexe na vista frontal, sempre selecionando os vértices que eu quero modificar. No caso aqui, como eu tô na vista frontal, ele vai mexer tudo junto. E assim eu vou ajustando, porque eu tô dentro do meu editor de polígonos. Por isso que ele tá por cima da base, que é o cilindro. E aí eu consigo ir fazendo essas modificações, né? Então aqui, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso diminuir, né,
a partir dessa base. Então aqui, ó, eu vou fechar para subir novamente. A gente vai novamente com o bevel, só que agora ao invés de 4, a gente pode dar um -4. Ele vai vir para dentro, né? Se a gente olhar aqui de cima, acho que é mais ou menos isso aí mesmo. E aí mais um extrude, só que eu acho que aqui de uns 5 centímetros, 6 centímetros pode ser, tá? Terminando aqui, a gente já tem a estrutura desse vasinho daqui, da esquerda, tá? Muito bem. Isso feito, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos excluir essa face aqui de cima, dando um delete direto lá no teclado. E aí vocês vão ver que ela tá oquinha aqui e a gente tem só o fundo dela, né? Pra tirar a gradezinha ali de baixo, o grid, né? Mas, ó, a gente tem uma casquinha do meu vaso, né? Que é exatamente isso que a gente tá visualizando. Então, eu tô ligando e desligando o Edge Faces com o meu F4 só pra visualização mesmo, tá? E agora, o que nós vamos fazer? A gente precisa dar uma espessurinha, né, pra esse vaso, porque ele não é um papel. Afinal, ele não é feito de papel, né? E aí, pra gente sair do comando da face, quando a gente tá sempre com uma das partes do meu polígono selecionado, ele dá um erro. Então, a gente precisa sair dessa seleção, tá? Clicando aqui, para dar um próximo modificador aqui, um próximo comando dentro do modificador, tá? E nesse caso, a gente vai usar o Shell. Shell é uma das ferramentas mais utilizadas para fazer diversas, infinitas coisas. Aqui no Shell, só puxando aqui pro lado, mas eu vou pegar aqui só um planezinho, só para vocês verem como é que ela funciona, tá? Eu vou dar um Shell aqui nela. Ó, aqui a gente pode sempre vir pra cima a partir daquela face, tá? Vou colocar aqui tipo 50 só pra ela mexer mais rapidinho. Então aqui 10, 15, 120, 20, 50, sempre a partir da face, tá? Então vou zerar ela aqui de novo. E aqui no Inner Amount, ou seja, para baixo da minha superfície, para baixo da minha face, eu consigo mandar ela fazer também. Então, eu posso fazer para os dois lados de uma face que eu esteja trabalhando, certo? Beleza. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Então, esse é o princípio do Shell. Aqui no caso, ele tá pegando essa facezinha de dentro e tá colocando mais 1 centímetro para fora, tá? No caso, como a gente está trabalhando com vidro, o que é interessante? Que a gente pegue a nossa base, a nossa casquinha que a gente fez agora e coloque um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro, pra gente garantir aquelas medidas ali mais ou menos que a gente colocou, tá? Então, eu vou colocar um 0,5 aqui para cada lado, só para fins aqui da gente entender a lógica da ferramenta, mas isso é meio grosso para um vasinho, né? A gente poderia trabalhar aqui com 0,2, até menos, né? Mas enfim, podemos deixar assim também, tá? Eu vou deixar 0,5 só pra gente poder utilizar outras ferramentas aqui na sequência, tá? Muito bem. Só que se a gente olhar agora para nosso vasinho, mais ou menos nessa perspectiva que a gente tem ali, ó, ele tá muito reto, né? A gente precisaria dar um ângulozinho aqui nesses cantinhos. Será que a gente poderia vir direto com o Turbo Smooth? Vamos ver o que vai acontecer? Ó, vocês vão ver que aqui eu tenho alguns botões das ferramentas que eu mais utilizo, tá? Isso aqui eu coloquei, mas eu vou abrir daqui o Turbo Smooth para que vocês se encontrem ali. Olha só o que acontece, minha gente. Ele arredonda tudo, olha só. Né? Então, a gente já viu que não dá para trabalhar direto com o Turbo Smooth, tá? Por enquanto, eu vou dar um delete nele aqui e vou voltar com as configurações. Nesse caso, antes de a gente dar o comando Turbo Smooth, a gente precisa criar mais uma linha aqui de conexão para ele entender que a gente quer manter esse cantinho, tá? Como que a gente pode fazer isso, né, gente? Tem algumas maneiras, tá?
Então agora é importante que vocês prestem bastante atenção, certo? Antes da gente dar um shell, eu vou fechar o olhinho dele aqui, porque a gente pode trabalhar aqui direto no Edit Poly, já essa função, que vai ficar até mais fácil, tá? Mas nós vamos dar um loop aqui nessas linhas para ele pegar um segmento inteiro, tá? Loop é uma ferramenta que faz essa conexão, então eu clico no primeiro edge aqui no caso, né, numa linhazinha, e peço um loop, ele vai fazer essa seleção completa aqui, de lá por dentro e por fora aqui no caso. Se eu tivesse com o shell, ele faria da mesma forma, então até já vou fazer dentro do shell para vocês verem que dá, tá? Então vou ligar o shell aqui de novo, vou acrescentar mais um Edit Poly aqui dentro, tá? Vou fechar esse aqui, vou abrir esse. Vou clicar num pedacinho aqui no caso, né? Vou tirar o meu modo de movimentar aqui um edge, porque se eu tiver clicado e puxar assim, ele vai seguir, ó, tá? Deu um Ctrl Z aqui. Então eu vou apertar em Q para ele manter o meu modo de seleção, e aí não tem problema de eu estragar o meu modelinho aqui, tá? Então, com o edge selecionado, vou pedir para ele dar um loop na minha seleção, e aí percebam que ele vai fazer por dentro e por fora também. Tá? Ah, mas se eu quero dar um chanfro aqui do lado, por que eu tô selecionando ele na vertical, certo? Bom, gente, aqui tem um outro comando do ladinho do loop que se chama ring, né? Que é no sentido de um anel mesmo. Então, ele vai fazer a seleção a partir daquele edge, se a gente apertar aqui no ring, ó. Então, ele vai pegar tudo que tá selecionado e vai dar um ring, ó. Beleza. Bom, gente, continuando aqui, tá? Nós vamos selecionar apenas os edges onde eu vou precisar dar um chanfro. Nesse caso, vai ser em todas essas bordinhas, todas essas voltinhas aqui, ó, para ele criar as conexões. E nessa de dentro também, para ele não fazer aquele efeito arredondado que a gente tinha ali antes com o Turbo Smooth, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou dar um loop. Opa. Eu vou selecionar cada um dos edges aqui que eu quero, de onde eu preciso. Aqui em cima eu acho que é melhor não. Com Alt eu tiro a seleção, com Ctrl eu vou selecionando aquilo que eu quero, tá? Aqui não tá pegando, vamos lá. Ó, com Ctrl, aqui embaixo eu não preciso, né? Então aqui eu vou dar um loop e aí ele vai selecionar os edges a partir desses que eu pedi. Ó, pegou um aqui que eu não quero. Vamos ver se agora vai ficar certinho. Eu acho que ele tava pegando do outro lado no momento que eu fui fazer a seleção. Deixa eu ver se tá só aqui mesmo. Ó, vou lá dentro. Mas vai dar certo. Vamos dar um loop pra ver se foi. Ó, aqui deu certinho. Então agora que eu já selecionei, eu já marquei, na verdade, né, aqui no meu polígono, onde que eu quero fazer os chanfros, né, eu vou vir aqui na minha ferramenta de chanfro e vou pedir para ele fazer um cantinho, para ele fazer um vinquinho aqui do lado. Ó. Então aqui, vamos colocar, ó, o que ele tava fazendo no Turbo Smooth era fazer um bem grandão assim, né, deixava arredondado. Então aqui a gente vai fazer um bem pequenininho, tá? Só pra ele marcar aquele cantinho ali. Então vou colocar um 0,25. Aí vai depender um pouquinho de quanto que vocês fizeram o tamanho do vaso de vocês, mas cheguem aí, né, num ângulo legal, tá? Aqui a gente vai configurar aqui nesse segundo indicador, tá? Aqui tem algumas configurações, tá? Que a gente tá trabalhando, mas no caso aqui vamos continuar no radial, tá? E vamos dar um OK. Nessa bordinha aqui de cima, eu também vou querer dar um chanfro. Então, com o loop, da mesma forma, eu vou selecionar de dentro e a de fora, e vou dar um loop.
E vou fazer um chanfrozinho aqui nessa beiradinha, tá? Pra ele ficar, pode ser até um pouquinho menor. Só pra dar um acabamento. E aqui embaixo eu também vou querer, só que bem pequenininho. Ó, que pode ser que às vezes ele não entenda. Então, a gente pode selecionar pela vista frontal, com o Edge ativado, vamos selecionar assim, e com o Alt selecionado, a gente deseleciona ali, e vai ficar só o Edge aqui do contorno. O loop, às vezes, nem sempre ele dá certo, tá? Às vezes ele não entende. E aqui com o chanfro, um chanfro bem pequenininho ali também, beleza? Então, a gente já colocou aqui em toda a nossa volta um chanfrozinho para fazer aquela marcação do que a gente precisa, ok? Agora, saindo aqui do meu modificador, né, garantindo que eu não tenho nenhum clicado, eu posso entrar no meu Turbo Smooth e aí sim ele vai entender corretamente aonde que eu quero dar um chanfro pequenininho, aonde que eu quero gerar aquele detalhe, tá? E aí ele fez já todo o meu vasinho, certo? Pessoal, aqui pra gente confirmar a nossa atividade da disciplina, eu quero que vocês façam pelo menos esses 3 vasinhos, tá? Eu vou subir mais algumas imagens de outros vasinhos, de outros formatos que vocês podem trabalhar, certo? Mas pelo menos esses 3 aqui seria muito importante que vocês fizessem, certo? E aí assim a gente encerra mais esse tutorial com algumas ferramentas diferentes, mas trabalhando aqui direto em 3D nesse caso, sem partir de uma line. Então no caso desse vasinho, vocês podem fazer inicialmente ele utilizando a line e fazendo a revolução para mais uma vez gravar aquela sequência de comandos, para garantir que vocês vão saber trabalhar naquela sequência. E aí depois vocês vêm direto para o 3D aqui e podem ir trabalhando com esses modificadores. No caso aqui, quando a gente termina essa modelagem, eu tenho certeza que eu não vou mais precisar mexer nela, é interessante que a gente duplique, né, no caso aqui em cópia, e a cópia a gente salve ela, né, como um polígono fechadinho. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas essas informações aqui e vai gravar nesse bloquinho, e aí eu não consigo mais editar ele vai ficar pronto, daí é só colocar o material e utilizar ele, seja para o que a gente quiser. No caso do primeiro, como ele salva todas as configurações aqui, a gente consegue voltar em todas elas e fazer modificações ainda, tá? Isso aqui é interessante quando a gente ainda está construindo a modelagem e ela não é final. Então, sempre dupliquem e aí salvem a versão dele fechadinho para uso posterior. E se for uma modelagem pessoal, guarda essa sequência aqui para vocês terem mais controle das configurações, certo? E assim a gente encerra agora realmente. Tchau, gente!